Irmãos, eu quero trazer uma palavra para os irmãos, num texto muito usado, num texto por demais conhecido, mas Deus tem falado ao meu coração, nesse texto, sobre vozes. Sobre o que eu falei? Digo outra vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Nós vamos ver nesse texto 4 vozes. O perigo que eu tenho, que você tem, que nós corremos em ouvir vozes estranhas, vozes não autorizadas, vozes de maldição, de impossibilidade, de derrota e de fracasso. Nós vamos pegar o texto de 1 Samuel 16. Vamos ver em primeiro lugar, Davi ungido. Acompanhe comigo de forma bem objetiva. Verso de 11 a 13, apenas lendo sem comentário. 1 Samuel 16, de 11 a 13. Lá está a unção de Davi. Bota os olhos lá. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Ungiu no meio de seus irmãos. Ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Todos nós conhecemos quase de cor esse texto, Davi ungido. Ok. A primeira voz que se fez ouvir, aguce bem os seus ouvidos, no arraial do povo de Deus, foi a voz de Golias, num desafio geral. Voz de Golias, num desafio geral ao exército de Deus. Todos, durante 40 dias, 2 vezes ao dia, eram desafiados. E todo o exército do povo de Deus estava acovardado, temerosos, sentindo-se totalmente fracassados diante da figura de Golias. Dá uma olhadinha só para refrescar a memória, como era o desafio. Só lê o texto. 1 Samuel 17, verso 4, e depois a partir do verso 11. 1 Samuel 17, 4, e depois a partir do verso 11. Lá está. Então saiu do arraial dos filisteus um guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Um côvado equivale a 45 centímetros. Então era um homem de aproximadamente 3 metros de altura. Vai no verso 5. Desculpa, a partir do 11. Olha o desafio. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu. Onde é que está a palavra dos filisteus? Deixa eu ver aqui.
É o verso 11. É o 11, é? 17, 11. Ouvindo então Saul a todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram e temeram muito. Vai. Davi era um homem tal. Onde é que está o desafio do Golias? Eu acho que eu equivoquei na anotação. Oi? Ajuda aí. É o 10? 17, 10, é isso? 8, obrigado. Volta lá no 8. Parou e clamou às companhias de Israel e disse: para que saireis ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, é isso aí. E vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então nós seremos por servos. Disse mais o filisteu: hoje desafio, olha o diabo, hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Olha o desafio geral. Dai-me um homem, para que juntos pelejemos. 11. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Irmãos, olha para cá. A primeira voz que nós identificamos aí é a voz de Golias, num desafio geral. 40 dias, 2 vezes por dia, 80 desafios. E todo o exército temeu, todo o exército ficou apavorado diante do gigante Golias. O diabo tem desafiado, o Golias de hoje tem desafiado a igreja. E quantos têm se acovardado? Estão como que o exército do povo de Deus de Israel, acuado, amedrontado, temerosos, diante do desafio. E esse desafio é muito amplo, e o Espírito de Deus aplica no teu coração a amplitude dos desafios que nos apresentam no dia a dia, na sociedade, na casa, na família, no ministério, na vida pessoal e etc. Primeira voz de Golias, num desafio geral. Segunda voz, essa aqui pega, a voz dos irmãos de Davi. Eita, irmãozinhos difíceis. Veja a voz dos irmãos de Davi, versos 28 ao 30 do capítulo 17. Olha a voz dos irmãos de Davi. Aqui tem uma aplicação muito forte. Bota os olhos lá. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Queridos irmãos, o que Davi tinha feito? Davi tinha levado merenda para os irmãos que estavam no campo de batalha. Tinha levado uns queijinhos, uns pãezinhos, né? Uma merenda para os irmãos que estavam na peleja. Por que Eliabe despertou essa fúria toda? Qual era o pano de fundo? O que estava por trás das palavras de Eliabe?
tinha muita coisa. Eliabe era o mais velho, o mais alto, o mais forte. De 1 Jessé e até Samuel, pensou que estava diante do escolhido, diante do eleito. Samar estava na linha, era talvez o segundo. O que estava aí? Queridos, preste atenção. O problema é que Eliabe queria ter sido ungido. Ele queria ter sido ungido. Ele queria estar no lugar do seu irmãozinho. Ele não engolia o que tinha acontecido. Ele não aceitava pacificamente o que tinha ocorrido. Ele não tolerava ver o irmão mais novo, pastorzinho de ovelhas, franzino, segundo as histórias, em torno de uns 17 anos nessa ocasião. E quando ele vê Davi ali, ele pragueja Davi, ele insulta Davi, ele ridiculariza Davi, porque o seu coração estava doente. O que a gente aprende aqui? Cuidado com a competição. Já ouvimos isso nessa convenção. Cuidado com a competição. Irmãos competem. Irmãos na fé competem. E não deveria. Eu tenho uma mensagem sobre competição versus cooperação. Você pegar a definição no dicionário do que é competição, você vai ver que ela é diabólica em se tratando de edificação de igreja. Ela é satânica. Irmãos competem. Você lembra de Caim e Abel? Eram irmãos. Por que nasceu o ódio, a fúria e o assassinato que Caim comete contra Abel? Por inveja. Inveja de quê? Que Abel era um homem que orava, que sacrificava e que era abençoado. Quando Caim vê o seu irmão sendo ungido, usado, abençoado, aceito pelo Senhor, Caim adoeceu. A inveja, irmãos, no meio da igreja, no meio do ministério, é satânica, destruidora. O que é mais fácil? Chorar com os que choram ou alegrar com os que se alegram? A inveja é a pessoa sentir mal com o sucesso do outro. Alegre com aqueles que estão sendo abençoados. Celebre com aqueles que estão recebendo vitória sobre vitória. O seu tempo vai chegar no calendário de Deus. Não atropele, não puxe tapete. Faça como João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Faça como Jesus disse com relação a João: dos nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que esse cara chamado João Batista. Respeito mútuo, sem concorrência. Caim matou Abel, primeiro assassinato. Se você olhar também a história de Esaú e Jacó, que competição desde o ventre. Não foi verdade? Desde o ventre. Que briga de família, que confusão. 20 anos Jacó lá na casa de Labão, e precisou todo o processo de Peniel para que houvesse uma reconciliação. E o que dizer de José e seus irmãos? Qual era o mal de José?
de ser um moço abençoado, que tinha sonhos proféticos, que tinha uma promessa. Os seus irmãos não toleravam. Lá veio um sonhador. É sonhador. Cuidado com as vozes domésticas. Cuidado com as vozes dos irmãos biológicos. Não há profeta sem honra senão na sua casa. O próprio Senhor Jesus, na minha sequência aqui, teve problema com seus irmãos. Seus irmãos chegaram e diziam: quem faz o que tu fazes, vá para Jerusalém, vá para o grande centro, te mostra. E eles não aceitavam e não reconheciam Jesus. Só mais tarde, eu amo isso, quando Jesus ressuscita, está escrito que ele aparece a várias pessoas, e dentre elas ao irmão Tiago, e que veio a ser o pastor da igreja de Jerusalém. No tempo certo, sua família vai te reconhecer, se não reconhece agora. Nosso pai, eu e Daniel, quando convertemos, era uma guerra em casa. Arrombava a porta com pontapé, tirava a Bíblia da minha mão. Você sabe um pouco da história. Mas nos últimos anos de sua vida, eu já pastor, quando eu visitava, ele me recebia com tanto respeito e pedia oração e acreditava, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Irmãos competem. Eliabe ficou doente e disse o que disse, porque na verdade ele queria estar no lugar de Davi. Mas Deus tem um quadrado para cada um. Deus tem um espaço para cada um. Não faça política de bastidores. No tempo certo, se Deus tem um plano com você, em alguma posição, não tem demônio, não tem homem capaz de frustrar o que o Senhor projetou. Terceira voz. Primeira, de Golias no geral. Segunda, dos irmãos de Davi. Terceira voz, a voz de um líder desautorizado, de um líder caído. Saul. Dá uma olhada. 1 Samuel 17, 32 e 33. Olha a voz do líder caído. Olha a voz do líder desautorizado. Meu Deus! E Davi disse a Saul: pega antes, tu não podes ir contra esse homem, porque és um menino, etc, e tal, e tal, e tal. É o 30, 31. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras de Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Vai. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. 33. Porém, é aí, Saul disse a Davi, olha a palavra do líder caído: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Tu és ainda moço, imaturo, despreparado, incapaz, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Irmãos, cuidado com os profetas velhos.
profeta velho costuma corromper profetas novos. Lembra do texto? O profeta jovem recebeu uma missão linda, bonita, maravilhosa, de profetizar contra o altar lá de Jeroboão, se não me falha a memória, e profetizou, e o milagre aconteceu, e o sobrenatural aconteceu, e Deus tinha dito: não coma, não beba, não fale com ninguém, não entre na casa de ninguém. Tinha uma série de ordenanças. E quando ele está voltando, o profeta velho, não é velho profeta, viu, por favor. De vez em quando eu brinco com alguém: meu velho amigo, meu amigo velho, o que você prefere? Não é verdade? Tem muitos anciãos, cheios de sonhos, cheios de poder, da geração calebiana, que não diminuiu de intensidade. Mas tem gente, irmãos, que às vezes biologicamente é novo, mas já é envelhecido. Perdeu a unção, perdeu o tempo, perdeu a visão e ainda corrompe os outros. O profeta velho, quando viu o profeta novo ter sucesso, ele veio ao encontro dele e disse: é profeta? Eu também sou. Em outras palavras, você é pastor? Você é muito jovem, está começando agora. Eu, Deus me deu uma palavra outro dia. Longevidade não é sinônimo de maturidade. Longevidade não é sinônimo de maturidade. Tem gente aí biologicamente que nunca saiu da adolescência. Homem, mulher de cabelo branco, que é um eterno adolescente. E a psicóloga sabe disso. E tem jovens com maturidade admirável, de responsabilidade, de senso de compromisso. Então, irmãos, não é porque tem 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, que tem maturidade, não. Fique atento, fique apercebido. Tem gente que perdeu a bênção, perdeu a unção, perdeu o tempo da visitação e quer arrancar a bênção do outro. Se é profeta, eu também sou. Se é pastor, eu também sou. Eu tenho mais experiência, vem aqui. E corrompeu o novo. E ele acabou comendo onde não devia. E vocês sabem do resultado. Quando ele voltava, o leão o atacou. Não o devorou, só atacou. E a promessa se cumpriu. Então, queridos, cuidado com vozes desautorizadas. Quem você está ouvindo? Nós ouvimos isso aqui durante a convenção. E é bom a gente... As mensagens, falam: meu Deus, estão pegando a minha mensagem toda. Estão pegando daqui, pegando dali, pegando... E glória a Deus. Eu tinha feito propósito de pregar todas as manhãs, mas eu ouvi tantos irmãos ungidos, preparados. Deixa os irmãos pregar. Deixa eu falar só 3 vezes. Na abertura, hoje e no encerramento. Eu gosto de ouvir e de receber. Mas olha só, irmãos, cuidado com isso. Está cheio de gente por aí. Quem é bom não está sobrando. Quem é bom não está sobrando. Os feitos em casa são maravilhosos e de vez em quando tem um probleminha. Imagina quem vem de fora, a não ser que Deus faça a conexão, viu, Raul? Tendo a conexão, e toda regra tem exceção. Amém? Mas o que tem por aí, irmão, de obreiros, de pastor, procurando vaga, procurando um canto, procurando um trabalho para comer o pão de cada dia, apenas isso. Sem vida, sem essência, sem compromisso. Eu tenho muita reserva, e os irmãos da diretoria sabem disso, de receber quem vem de fora. Com raras exceções. Raríssimas exceções. Porque pastor que vem de fora, de outra denominação, ou de várias, por onde já passou, meu Deus do céu, pode crer que está estragado,
está corrompido, entendeu? Tem outras motivações. O bom é aquele que você gera, que você faz em casa. Abraão tinha 318 feitos em casa, sem fechar a porta para algumas exceções, que de vez em quando, é muito raro acontecer. Uma vez tinha um aqui, famoso, profetizava para todo lado, revelava CPF, identidade, placa de carro, dizia: eu quero ser da casa da bênção. Acho que os irmãos lembram, numa reunião lá no Salão Nobre, eu levantei, falei: apóstolo Doriel, missionário Doriel, me permita, irmãos, por favor, você quer vir para a casa da bênção, irmão? Tem certeza? Convicção? Quantas igrejas você tem? Ele falou: X. Tem igreja construída? Parece que tinha umas 2 ou 3. Falei: então dá prova, pega todas as escrituras e transfere para o nome da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus. Aí nós vamos saber que você realmente quer estar conosco. Ele, tem gente que quer o que nós carregamos, mas não é um conosco, não tem identidade. Cuidado com quem vem de fora, cuidado com quem você ouve na internet. Internet é um campo minado. Você tem compromisso na igreja que você congrega, o pastor que te visita, o pastor que chora com você, o pastor que na hora da dor, de madrugada, se necessário for, estará na sua casa. É ali que você tem que congregar, honrar, dizimar, ofertar e valorizar a liderança que Deus levantou sobre a sua vida. Tome cuidado, irmãos, com as vozes de líderes como Saul. O espírito já tinha saído dele. Davi empolgado: eu irei. Quem é esse filisteu? O Senhor é comigo. Deu testemunho para Saul. E Saul diz: não, tu é muito novo, tu é inexperiente, tu é incapaz. Cuidado com essa voz negativa. Você pode, porque o Espírito de Deus está em você. Você pode, porque a glória de Deus te acompanha. Sabe quantos anos eu tinha quando eu abri a primeira igreja? Eu tinha 18 anos incompleto. O Wilson lembra disso. Eu não tinha nem servido o exército. Eu tinha listado, mas não tinha servido. E quando eu cheguei em Lafayette, não porque eu sou bom, misericórdia, tudo que acontece comigo e com você não é porque somos bons, não é porque temos méritos, é pela graça. Com 17 anos, 18 incompleto, os irmãos sabem da história, do que Deus fez em Lafayette. Berço de dezenas e dezenas de grandes líderes hoje, espalhado por todo o Brasil, com 17 anos. Esse texto de 1 Samuel sempre foi inspirativo para aquela geração e deve ser para essa nova geração. Aleluia, irmãos. Deus quebrou os preconceitos. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas. Quebrou o preconceito de gênero. Velhos e jovens. Quebrou o preconceito de idade, de faixa etária. Servos e servas. Quebrou o preconceito social. É para todos os disponíveis. Aplauda ao Senhor. Não ouça vozes negativas. Creia, 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 creia. Fica de pé aí, Priscila e Márcio. Pouco tempo eu precisei de um pastor para a nossa subsede. Aquela morena bonita é a minha caçula, Priscila. Era ministra de louvor apenas, na sede.
Márcio, meu genro, era secretário, só trabalho burocrático. Um dia o Espírito Santo falou no meu coração: dê uma oportunidade a eles. Coloca-os na igreja de Santa Inês, é a segunda maior igreja, muito bem localizada, numa avenida linda. Vocês devem ter acompanhado pelo Face. Nosso pastor que estava lá, um santo de Deus, foi remanejado para uma outra igreja, com seu perfil. Todo mundo é útil, ninguém é descartável. Nós ouvimos isso. Odres velhos podem ser remodelados. E botei o casal lá. Na época alguém falou: nossa, só porque é filha. Ah, só porque é genro. Tinha uma fila querendo ir para lá. E alguém dizendo: ah, não vai dar certo. Eu fui pela convicção. Falei: Márcio, Pri, eu comecei tão jovem. Eu creio no chamado de vocês. Creio na unção que está sobre vocês. Assuma aquela igreja com gente de faixa etária de 50, 60, 70. Os irmãos que já pregaram em Santa Inês sabem como é lá. Um povo de cultura, que ama a palavra, etc. Eles sentiram meio, né, Mônica? Sabe disso? Sentiu como é, não porque é filha, está protegendo. Tô não. Eu não tenho 2 pesos, 2 medidas. Se Deus falou, falou. E para a glória de Deus, o trabalho está sendo feito. E feito de uma forma maravilhosa. A outra, minha filha, a pastora Raquel, nem sei se está aqui com o Alexandre. Depois das grandes experiências lá na Europa, hoje são um dos nossos pastores da sede. Temos vários pastores, mas Alexandre e a Raquel são os pastores de linha de frente. Não é porque é filha, é porque tem chamado. Aleluia, irmãos. Então não despreze os novos. Aleluia. Deixa eu fechar aqui com algo muito especial que veio no meu coração. Olha para cá. Não ouça vozes de autoridades desautorizadas. Ouça a voz na sua cadeia de autoridade. Nacional, estadual, local. Ouça a voz do seu pastor. E não a voz de alguém desautorizado ou estranho, ou via internet. Ouça aqueles que Deus colocou sobre você. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas vidas, como aqueles que hão de dar conta delas. Digam aleluia. Não deixai de congregar. Hoje o IBGE identifica 10% da população religiosa como desigrejados. Gente que não congrega, gente que não submete à autoridade, gente que não obedece. Seguidores daquele 4º grupo da igreja de Corinto: eu sou de Cristo, vou para onde eu entender, visito onde eu quiser, faço o que eu bem compreender que devo fazer, não obedecendo, está fora. A cadeia de autoridade é constituída por Deus. A bênção vem na cabeça de Arão, desce para a barba, vai para o manto e vai para a orla. Seja um com seu líder, seja um com seu pastor, seja um com a sua cobertura, e Deus vai te honrar. Não faça uma má semeadura, porque você terá uma má colheita. A lei da semeadura é irrevogável em todas as áreas. Fidelidade vai gerar fidelidade, obediência vai gerar obediência, e o contrário disso gerará o contrário disso. Encerra agora, irmãos. Saul, depois convencido, quis que Davi lutasse com as suas armas. Não use a arma do outro, não use a armadura do outro. Você tem uma armadura, você conhece o Senhor,
E Ele vai te usar com a sua armadura, do jeitinho que você é, com a funda, com a pedrinha, com a simplicidade. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar vitória. Seja você, seja você, seja você, em identidade com a sua liderança, mas seja você. Cada um tem um estilo, cada um tem um dom, tem um talento. A gente gosta da multiplicidade, a multiforme e não uniforme. Multiforme, graça. Vem um irmão, prega como rajada de metralhadora, que coisa bonita. Zé Geraldo, que coisa, não é verdade? Lindo, bonito. Vem outro, prega pausadamente, mas a vida está fluindo. Vem outro, corre para lá e para cá, o palavrão não para, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, e a gente fica assim, ó. Vem o Sérgio Afonso, calmo, sereno e tranquilo, não é? Vem o Abraão, pregou lá em Vitória outro dia, pregou lá em Santos. Eu vi você pregando lá em Santos, acompanhei, viu, irmão? Foi de Deus. O Eilon, puxa vida, característica dele, né? Facilidade de expressão, de comunicação, misturado com cômico. E é gostoso isso, que descontrai. Seja você, simples, suas armas, e o Senhor vai te dar vitória. Quarta voz, a voz de Golias agora num desafio pessoal. Primeiro foi a voz de Golias num desafio coletivo. Agora a voz de Golias num desafio pessoal. 1 Samuel 17, 42, 44. E olhando o filisteu, olha o desafio dele agora, o escárnio dele, do diabo contra Davi. Vendo a Davi, o desprezou. Por que o desprezou? Porque era moço, ruivo, de gentil aspecto. Vai. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim. Olha lá, irmãos, darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Vai. Davi, porém, disse ao filisteu, olha a palavra de fé, olha a fé de Deus. Eu falei isso aqui na abertura. Fé em Deus é uma coisa, fé de Deus é outra coisa. Palavra liberada profeticamente, vendo a vitória, chamando a vitória, antes que ela fosse concretizada. Essa deve ser a nossa postura. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E olha na sequência o que Davi profetiza: hoje mesmo, não é amanhã não, essa é a fé de Deus. Hoje, fala aí, hoje, diga mais forte, mais uma vez. Hoje, Deus pode estar virando o seu cativeiro, derrotando o seu Golias, que tem te desafiado em alguma área. Vamos dizer como Davi: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, convicção, tirar-te-ei a cabeça. Irmãos, isso é muito forte. O homem zarrão estava lá. A armadura dele, eu até coloquei aqui, é coisa de curiosidade apenas. Olha lá a armadurazinha dele: 5.000 siclos de bronze, 57 quilos.
coraça, aliás, ponta da lança, 600 sicros, mais 6 quilos. A altura de Golias, 6 côvados, 2,83 metros. Quanto pesava a armadura do homem? 63 quilos. Um gigantão de 3 metros de altura. Não mostre seus problemas para Deus. Mostre Deus para os seus problemas. Não mostre seus problemas para Deus. Mostre Deus para os seus problemas. Aleluia! Davi aqui encarou com toda essa armadura, com toda essa estatura, e ele profetizou. Profetizar é proclamar, é chamar a existência. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a cidade saberá que há Deus na casa da bênção, que há Deus na sua vida, que há Deus na sua casa. Aleluia! E quando a vitória se concretizou, veja a pergunta de Saul. Isso aqui é poderoso, olha para cá. De quem é filho este moço? De quem é discípulo esse moço? De quem é filho? Meus queridos superintendentes, pastores, que Deus nos dê graça de gerar a nossa imagem e a nossa semelhança. Que os nossos discípulos, ao conquistar vitórias, e serão muitas, que muitos possam interrogar: de quem é filho ministerial esse jovenzinho? Quem o discipulou? Quem o treinou? Com quem ele aprendeu? Essa foi a indagação de Saul. Ele ficou boquiaberto, ele ficou abismado, impressionado com o milagre, com a vitória. Fiquei sabendo de quem é filho, qual a origem, de onde vem, que fenômeno é esse, que milagre é este, de quem é filho. Geremos filhos biológicos, espirituais, ministeriais, guerreiros, ousados, cheios de fé, cheios de Deus, para este desafio que o Brasil enfrenta, que a América Latina enfrenta, que o planeta Terra enfrenta, a carência de homens e mulheres reconhecido pelos céus, cheios de Deus, para jogar por terra os Golias e levantar bem alto o nome daquele que era, que é e que há de vir, Jesus, o amado de nossas almas, a razão maior de estarmos aqui. De quem é este filho? Que Deus nos dê graça. Fecha os teus olhos. 4 vozes de Golias desafiando o exército em geral. A voz dos irmãos de Davi, cheio de ciúmes, de invejas, tentando matá-lo, sufocá-lo ministerialmente. A voz de um líder desautorizado, dizendo que ele não podia, que ele não conseguia, que ele não era capaz. Ele não ouviu.
Aleluia. O desafio pessoal a ele encarou, respondeu à altura, partiu para cima com as suas armas. Aleluia. E a vitória foi grande. E veio a indagação: filho de quem? Glória a Deus. Eu quero investir o resto da minha vida útil a treinar os novos. Eu lembro numa convenção aqui, um profeta de Deus, nós estávamos jantando na mesa. Missionário Doriel, profeta ali, eu sentado de frente. Ele começou a chorar, olhou para mim e começou a chorar. E enxugou as lágrimas e falou: Jair, eu estou tendo uma visão, com o olho aberto. Uma visão estranha. Eu contei isso lá em Vitória, os pastores que estão aqui sabem disso, eu contei várias vezes. Lembra disso? Eu estou tendo uma visão. Falei: fala, irmão, fala logo. Meu Deus. Falei: fala, irmão. Falei: eu estou vendo muitos nenéns, bebês, agarrados no seu tórax e como que sugando, mamando. Tem um monte. Falei: irmão, misericórdia. Aí veio a interpretação: passa o que tem, derrama o que tem nos meninos de hoje. Deus nos dá graça para isso. Deus nos ajuda a treinar essa próxima geração. Deus está falando muito sobre próxima geração. Igreja é corrida de revezamento mesmo. Quem diria que o apóstolo Doriel não estaria conosco hoje? Não é verdade? Aquela convenção que Deus usou o males. Eu não entendi muito daquela palavra profética liberada naquele dia. Pouco tempo depois morre o Males, morre o apóstolo Doriel. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos aqui com os irmãos, essa primeira geração. Estamos aqui com os irmãos, mas a igreja é muito maior do que a liderança. Porque a liderança passa, e passa rápido, e às vezes repentinamente. Quem vai tocar? Quem vai levar o legado? São os 6 jovens, moças, rapazes que vão levar a bandeira do Evangelho e da casa da bênção no Brasil e no mundo. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo nos ajude. Fica de pé, louvemos com a canção. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Da graça e do teu amor, sacia o meu ser. Maravilha, Daiane. Sacia o meu ser. Ministério CD Brasil, Ministério de Louvor Ungido. Graça-me, ouve o meu Israel, vamos lá. E fala-me.
ser.